Então, a Bíblia foram 1536 anos gasto de tempo para ser escrito. Primeiro foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros, com Moisés, 1440, lá no deserto. Depois outras pessoas foram escrevendo. E chegamos no período interbíblico, no ano 440 a.C., deu uma pausa no Velho Testamento. Ficaram aí 440 anos sem estar sendo escrito o livro da Bíblia. E no tempo de Cristo voltaram-se a escrever, por exemplo, os evangelhos foram os primeiros, depois Atos dos Apóstolos, as cartas do apóstolo Paulo, e terminou aí com o Apocalipse de São João. Então, a Bíblia é um livro muito profundo. A resposta é essa, 1536. Lá a gente pode até perguntar para o aluno, fala alguma coisa, sem valer a nota, só para a gente testar o conhecimento do aluno. Fala alguma coisinha, por que foram 1536 anos gasto de tempo para escrever a Bíblia? Será que Deus é lento? Deus estava esquecendo? Deus é preguiçoso? Não, porque para cada época que Israel estava vivendo, tinha uma fase da escrita de um livro que servia para aquele tempo. E assim até que se completou com o Apocalipse, encerrando a Bíblia. Portanto, é um livro muito gostoso, não é? A Bíblia é um livro muito gostoso para ler. Quem começa a ler a Bíblia, apaixona, nunca mais para, não é? Me lembrei de uma história antigamente que um pastor contou. O pastor ia visitar uma mulher lá, muito preguiçosa, não gostava de ler, todo dia dava trabalho para o pastor. Pastor, vem cá orar por mim, que hoje eu estou com uma dor na perna. Ele ia lá. Pastor, vem cá orar por mim, hoje eu estou com uma dor na cabeça. Ele ia lá. E assim, falou, irmã, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler um texto aqui na Bíblia. Aí ela procurou. Deixa eu pegar meu óculos, que eu não leio sem a Bíblia. E já faz, parece 1 ano que eu perdi meu óculos. Aí procurando lá o óculos para depois procurar a Bíblia. Aí viu lá na estante assim, empoeirado, viu que o óculos estava dentro da Bíblia. Aí ela pegou o óculos, meu óculos aqui dentro da Bíblia. Já fazia 1 ano que eu tinha perdido meu óculos. Então fazia 1 ano que não tinha lido a Bíblia. Então a pessoa que não lê a Bíblia fica fraca, doente, anêmica. A Bíblia é nutrição para a nossa alma. A Bíblia é gostosa. Essa aqui, por exemplo, eu ganhei do pastor Sebastião Firmino. Hoje ele já morreu, faz uns 10 anos que ele morreu. Ele me deu essa Bíblia aqui no ano de 87. 87, faz 23 anos, né? Ele me mandou gravar meu nome, Dr. Omar Silva da Costa. Eu fiz um trabalho para eles aqui em Tuiutaba, esse pastor é do Rio de Janeiro. Depois, daí uns 90 dias, ele me procurou a pagar o trabalho, que seria uns 50 salários mínimos o trabalho que eu fiz para ele. Seria hoje uns 25 mil reais. Mas aí eu falei, ô pastor, eu não vou cobrar isso do senhor não. Não, toma que me deu um pacote de dinheiro. Eu falei, não, o senhor pega o dinheiro, porque eu estou com a intenção de ganhar de Deus por esse trabalho que eu fiz para o senhor. E se eu pegar o dinheiro, vai invalidar, Deus não vai me abençoar, então eu quero a benção de Deus para a minha vida. Ele, como pastor, compreendeu, falou, então eu vou levar o dinheiro e vou comprar Bíblias para doar, com esses 25 mil reais. E aí, daí 90 dias, ele chegou em total novamente com a Bíblia. Falou assim, comprei milhares de Bíblias, fui lá no editor, eu consegui um preço baixo, e eu fiz questão da primeira Bíblia, eu gravar o seu nome e trazer aqui de doação para você. Isso faz 25 anos que ele me doou essa Bíblia. Então, de vez em quando a gente doa a Bíblia. Eu aprendi com o Marchiori aqui. Cadê a Stephanie? Está aí? Stephanie e o João Marchiori. Não chegaram ainda. A Stephanie, mas o outro Marchiori dela, eles têm um primo que chama João Marchiori. O rapaz trabalha aqui na prefeitura. E eu sempre via ele nesses bairros aí, andando, procurando tal endereço. O que você está fazendo, João? Estou procurando uma mulher que chama na rua tal, número tal, porque estou aqui com a Bíblia, vou lá doar para ela. Ele tem o hábito de doar Bíblia, o vício de doar Bíblia. É o melhor presente que se possa doar para uma pessoa, a Bíblia. Porque nela contém palavras de vida eterna, ela é pura, ela é santa, ela nos conserta, nos endireita, ela nos leva para a vida eterna. Portanto, essa que eu ganhei faz 25 anos, gravado aqui com o meu nome.
E é meu livro predileto, fica lá na beira da minha mesa, da minha cama, tem a mesa lá ao lado, e estudo essa Bíblia todos os dias. Quando não estudo a Bíblia, é o mesmo que eu não tivesse almoçado ou jantado. Meu espírito se sente fraco, eu fico aí abatido, então tem que ler a Bíblia. Quem não lê, não cresce. Quem não lê, não se fortifica. A Bíblia é uma palavra que purifica a nossa alma. Hoje, por exemplo, eu acordei 5 horas, eu acordo, tem que ler a Bíblia, tem que orar. Então, vocês têm que ler a Bíblia todos os dias, no mínimo uma vez ao dia. Não deixe isso passar na vida de vocês. Quer crescer espiritualmente? Quer fortalecer? Quer chegar na glória? Quer andar em bons caminhos? Quer andar prudentemente? Tenha uma Bíblia, leia a Bíblia, que você vai sempre se dar bem. Hoje é a parte histórica do curso de teologia. Sábado que vem será a parte escatológica, a parte profética. A primeira aula foi a parte da criação do mundo, e de 1 a 3. Agora hoje a parte histórica. O primeiro ponto foi da criação até o dilúvio. Agora vamos falar do dilúvio até hoje. E sábado que vem vamos falar sobre escatologia. Notem que cada parte dessa aí tem mais ou menos uns 15 conteúdos de teologia. E nós estamos resumindo rapidamente em apenas 1 hora. E está ficando bom. Eu estou notando aqui por meio das questões. São questões básicas, essenciais, que está dando para o aluno compreender alguma coisa. Eu tenho certeza que no final desse curso de teologia de apenas 3 sábados, eu tenho certeza que o aluno vai falar: realmente, doutor Omar, eu aprendi muito. Esse curso realmente vai ser um divisor de águas na minha vida, porque me ensinou muita coisa de religião que eu não sabia, muita coisa de Bíblia e também muita coisa de cultura geral. Vamos aqui olhar a Arca de Noé. É a terceira bolinha. A primeira foi da criação, agora a terceira circunferência aqui da Arca de Noé. Na época só tinha Noé, sua esposa e 3 filhos e 3 noras que serviam a Deus. As demais pessoas, a quantidade de 100 milhões, de tantas pessoas que tinham, está no nosso livro Holocausto, não eram temente a Deus, não serviam a Deus. Aí Deus resolveu destruir a humanidade e resolveu então providenciar para Noé um meio para escapar da enchente, porque ia chover água de cima, ia brotar água de baixo e ia inundar toda a criação, porque o pecado estava demais, o povo estava todo mundo corrupto e depravado. Aí construíram-se a arca, entraram dentro da arca, veio chuva por baixo e por cima, a chuva subiu, flutuou a arca. Ô Carlinha, qual o tamanho da arca? A Carlinha esqueceu, é tão grande que ela esqueceu. 198 metros de comprimento. 198 dá praticamente 2 quarteirões, né? 2 quarteirões. A arca tinha 33 metros de largura, a largura de um lote de terreno, praticamente terreno de 30 a 36 metros, né? Então a arca tinha uma largura de 33 metros e 19,80 de altura. 19 metros e 80. Um poste desse aqui, praticamente da energia elétrica, tem 9, 10 metros. 2 postes de altura, porque tinham 3 andares. No andar de baixo ia ficar os animais grandes, elefante, leão, todos os animais. No andar do meio os animais médios, no andar de cima aves, os animais menores, a própria família de Noé. Então era um caixotão, um caixote muito grande. Às vezes vocês vão perguntar aí para alguma pessoa que já está na igreja, estudando a Bíblia já por 50 anos. Eles não sabem o tamanho da arca de Noé.
nunca tiveram um curso de teologia para saber o tamanho da arca. Então agora vocês já sabem que a arca de Noé era um caixote muito grande, 198 metros de comprimento, 33 de largura e 19,80 de altura, com 3 andares. Essa medida está dentro da Bíblia. Lá está escrito em côvados, que era a medida dos hebreus antigamente, e dos semitas. Naquele tempo da arca não tinham ainda os hebreus, eram os semitas, que daí vieram as descendências para hebreus. Então essa medida está dentro da Bíblia. Basta a pessoa estudar a Bíblia, fazer o cálculo, a conversão pela metragem da época, que era o côvado, e saber a quantidade, o tamanho que era a arca. Ô Richard, essa mocinha de lá de você, como é que é o nome dela? Lígia. Ô Lígia, qual que é o tamanho da arca de Noé? 198 de comprimento, 33 de largura, 19,80 de altura, com 3 andares, não é? Então esse tamanho grande cabia todos os animais que tinham naquela região, e foram colocados dentro da arca. E depois de praticamente, aí choveram 40 dias, acabaram-se a chuva, foi diminuindo as águas, passou mais 7 meses, mais tantos meses, foi 1 ano para eles descerem da arca. E desceu lá no Monte de Arará, na Armênia, que fica ao norte ali do Oriente Médio, perto da Turquia. Desceu a família, começou novamente a população da terra, lá na Mesopotâmia, no ano 4.430 a.C. Ali houve um julgamento por meio da água. E é isso aqui, a arca pousou no Monte de Arará, lá na Armênia, e a família desceu e continuou novamente a proliferar, multiplicar na terra. Então ele ficou muito tempo fazendo a arca. Por quê? Arrastar madeira de longe para fazer a arca. Eram toras e mais toras que iam colocando. Não era serraria, não tinha serraria, não eram serradas. Eram toras e mais toras, segurado com cipó, rejuntado com betume, que é um piche preto que tinha na época lá. E aí, para não vazar água, não entrar, e fazer os andares, e colocar os esteios, e colocar a copa, foram muitos anos. E nós colocamos aí que nem o avô de Noé creu no que ele estava falando. Nunca tinha chovido, até então não existia chuva naquela região e nem no planeta Terra. Mas aí o povo pensou, esse Noé deve estar fraco da cabeça. Construiu um caixotão desse aí, falando ele que vai colocar os animais, as aves e tudo que existe, para depois entrar, porque Deus vai trazer chuva e condenar o povo. O povo taxou Noé como fraco da cabeça, ficou leléu da cabeça, e isso não vai ocorrer nunca. Nem o avô de Noé. Nós colocamos aqui, houve uma errata aí, o homem que mais viveu na terra, Metusselá, ao digitar ali, foi 954 que está aí, né? É 969. Está aqui no livro Holocausto, 969. É a idade do homem que mais viveu na terra, está aqui na Arca de Noé, 969. Coloca aí a caneta, onde tiver 959. Ele morreu afogado. Já pensou se ele tivesse entrado na arca? Que bom que seria para ele, teria vivido mais ainda do que os 969 anos. O povo desceu da arca, começou novamente a frutificação. Ô Cíntia, quantas pessoas desceram da arca? 8 pessoas, muito bem. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, né? Não tinha netinho ainda. Então foram as 8 pessoas.